Literatura de informação e literatura jesuítica. A literatura de informação. Olá você! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a literatura produzida aqui no Brasil nos anos de 1500. Nós podemos dizer que essa literatura, feita quando chegavam por mar cronistas, viajantes e também os padres jesuítas, essa literatura se divide em duas vertentes. Uma vertente mais informativa e uma vertente de catequização. Existe uma divisão feita por um teórico chamado Pizarro, que vai marcar dois momentos para essa literatura dos 1500 aqui no Brasil. Um primeiro momento de 1500 a 1550 e um segundo momento de 1550 em diante. O que vai diferenciar estes dois momentos é a visão desses escritores a respeito do Brasil e aqui das nossas terras. No primeiro momento, de 1500 a 1550, nós vamos ter escritos que destacam a inocência do índio e a nossa terra como se fosse um Éden reencontrado, O paraíso perdido foi reencontrado aqui pelos europeus com a sua natureza exuberante e com esses indígenas que eram retratados como pessoas ingênuas, puras em sua nudez, como se fossem tábulas rasas, já dispostas a aceitarem a fé cristã. Escritos que podem dar essa informação, essas características, obviamente a carta de Pero Vaz de Caminha e também a carta de Américo Vespúcio, que na época foi muito mais divulgada que a própria carta do Caminha. É nessa carta que ele vai chamar estas terras de Novo Mundo, Mundo Novo. E diz o Américo Vespúcio a respeito do indígena, que são gente de gentil disposição e de boa estatura e andam de todo desnudos. Então aí nesse primeiro momento temos essa visão do Brasil como esse Éden, esse paraíso perdido, e o indígena como um ser puro, como um ser ingênuo, uma tábula rasa e que vinha ao encontro das ideias do filósofo francês, lá o Rousseau, você deve lembrar, que dizia que o homem nasce bom, a civilização o corrompe. Então, o mito do bom selvagem, lá de Rousseau, encontrou aqui nas nossas terras um exemplo, pelo menos para eles naquela época, perfeito. O segundo momento, destacado por Pizarro, que vai de 1550 em diante, já traz uma visão que vai na contramão disso. Você tem, chegando ao Brasil agora, autores não ibéricos, que vinham aqui com o fim de obter lucros e vantagens comerciais ligadas ao escambo, e nós podemos destacar três nomes, um alemão e dois franceses, o Hans Staden, o André Tevet e Jean de Lery. O André Tevet vai apresentar uma visão contrária, oposta ao que Américo Vespúcio e Caminha diziam a respeito dessa pureza do índio. Ele vai retratar o índio como um ser cruel, um canibal, inclusive o Brasil e também nossas terras seriam habitadas por monstros, e uma visão um pouco mais relativizada a respeito dos costumes e da cultura do indígena, você vai encontrar em Jean de Lery. O Jean de Lery, ele traz uma visão que se aproxima muito da visão antropológica, sociológica contemporânea, de relativização. Aqueles europeus que descreviam o índio como um ser canibal e selvagem, ele diz, eu não vejo muita diferença, às vezes, entre nós que nos dizemos civilizados e a violência que impomos a outros povos e os costumes destes chamados bárbaros, destes indígenas.
Mas dos três, talvez o mais famoso seja o Hans Staden. O Hans Staden foi um alemão que esteve aqui nas terras brasileiras. Ele foi capturado pelos índios tupinambás. Ele quase foi devorado num ritual canibal ou antropofágico, como dizemos hoje. E ele vai escrever uma carta que vai ser muito lida na Europa e nesse texto ele vai descrever com riqueza de detalhes os rituais antropofágicos dos indígenas e por eles chamados de rituais canibais, canibalescos. Então agora a gente vai ver um trechinho do texto do Hans Staden em que ele descreve, né, essas práticas indígenas, os rituais canibais, ou melhor, antropofágicos. Em seguida, as mulheres, sobretudo as velhas, que são mais gulosas de carne humana e anseiam pela morte dos prisioneiros, chegam com água fervendo, esfregam e escaldam o corpo a fim de arrancar-lhe a epiderme. Logo depois, o dono da vítima e alguns ajudantes abrem o corpo e o esquartejam com tal rapidez que não faria melhor um açougueiro ao esquartejar um carneiro. Hans Staden, Viagem ao Brasil, 1557. Ficou muito claro aí nesse texto, portanto, né, a descrição desses rituais indígenas na contramão daquele bom selvagem, né, observado lá pelo Vespúcio e pelo Caminha. Então, agora a gente vai estudar um pouco a Carta do Pero Vaz de Caminha. Tá? Todo mundo sabe que esse é o primeiro texto produzido em língua portuguesa aqui nas nossas terras. Inclusive, nós dizemos que a literatura no Brasil, de certa forma, se inicia com essa Carta do Caminha. Você pode perguntar aí, João, não tem um certo preconceito com a literatura, com a cultura indígena, dizer que literatura só começa no Brasil com a chegada do português, do europeu? E você está certo e errado ao mesmo tempo. Há um certo preconceito nisso? Há, porque nós sabemos que o índio tinha, sim, literatura. Tá? Só que nós estudamos a literatura a partir da Carta do Caminha, por quê? Porque literatura, no sentido estrito do termo, do latim litera, litere, letra escrita, só se efetivará no Brasil com essa famosa Carta do Caminha. Por quê? Porque a literatura do índio era uma literatura oral, uma literatura verbalizada. Então, a primeira vez que temos litera, litere, do latim letra escrita, aqui no Brasil, isso só se dará com a chegada da esquadra de Pedro Álvares Cabral e essa Carta de Pero Vaz de Caminha. A Carta de Caminha foi escrita ao rei Dom Manuel, rei de Portugal. Essa frota de Pedro Álvares Cabral, que veio em direção ao Mundo Novo, constitui uma espécie de diário de bordo, uma crônica de viagem que relata os principais acontecimentos ligados à viagem, desde a partida em 9 de março até a chegada aqui à ilha de Veracruz em 22 de abril de 1500. Nós vamos ler alguns trechos da Carta do Caminha para observarmos o quão rico é esse texto. Claro, em questões históricas, sim. Em questões culturais, antropológicas, sociológicas, sim. Mas até em aspectos literários. A Carta de Caminha tem algumas características muito interessantes. É claro que a intenção do Caminha, como nós vimos aqui nesse vídeo, que era de informar, essa vertente chamada informativa, ele não tinha a intenção de produzir um texto artístico. Porém, estudos recentes percebem
na fluidez da linguagem, na imagem, algumas características, por assim dizer, artístico-literárias. Vamos então a alguns trechos da carta de Pero Vaz de Caminha. E assim seguimos nosso caminho por este mar de longo, até que terça-feira das oitavas de Páscoa, que foram 21 dias de abril, topamos alguns sinais de terra, estando da dita ilha, segundo os pilotos diziam, obra de 660 ou 670 léguas. Então aí é a chegada, né, do Caminha com a esquadra de Pedro Álvares Cabral e a certidão de nascimento literária do Brasil, estando a iniciar a literatura escrita em nosso país. A descrição dos índios. Ali andavam entre eles 3 ou 4 moças, bem novinhas e gentis, com cabelos muito pretos e compridos pelas costas, e suas vergonhas tão altas e tão cerradinhas e tão limpas das cabeleiras que, de as nós muito bem olharmos, não se envergonhavam. Lembram-se então do que falamos a respeito dessa visão do índio puro, ingênuo, tábula rasa, que se mostrava aqui como o mito do bom selvagem que Rousseau já havia preconizado anteriormente? Então aí está essa descrição do Caminha a chancelar e a criar essa visão que por muitos será difundida posteriormente, tanto por ele quanto Américo Vespúcio, do índio, esse ser puro, esse ser ingênuo, que habitaria nesse paraíso, nesse Éden perdido, que seria o Brasil. As possíveis riquezas. Até agora não pudemos saber se há ouro ou prata nela, ou outra coisa de metal ou ferro, nem lhe a vimos. Contudo, a terra em si é de muitos bons ares, frescos e temperados, como as de entre Douro e Minho, porque neste tempo d'agora assim os achávamos como os de lá. Beleza? Você tem aí, então, uma informação muito relevante ao rei de Portugal, Dom Manuel, dada por Caminha, a de que ainda não se havia possibilidade de dizer que aqui haveria metais, ferro, ouro. Você sabe que os combustíveis das navegações eram 2. Um, a difusão da fé, e o outro era encontrar riquezas, mercantilismo e tudo mais. Então aí, nesse momento da carta, fica bem nítido que essa informação era de suma importância, de suma relevância ao rei Dom Manuel, se nessas novas terras se encontrariam tais riquezas. A expansão do cristianismo. Contudo, o melhor fruto que dela se pode tirar, parece-me, que será salvar esta gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. Quanto mais disposição para se nela cumprir e fazer o que Vossa Alteza tanto deseja, a saber, acrescentamento da nossa fé. Falei para vocês, os 2 combustíveis das navegações. 1, encontrar riquezas. 2, difundir a fé. E aí Caminha, instaura esse mito de que o índio não teria religião, não teria sistema de crenças e, portanto, estaria como uma tábula rasa, apenas esperando a doutrinação, apenas esperando, nas palavras de Caminha, a serem salvos. É isso. Então, concluindo essa nossa aula, a gente observou esses 2 períodos da literatura quinhentista, chamada de informação. Num primeiro momento, a visão paradisíaca do Brasil e do índio como
tábula rasa, uma gente inocente, pura, pronta para ser catequizada, a ser ensinada, doutrinada, e num segundo momento, escritos que vão na contramão dessa visão, apresentando o índio como um bárbaro, um selvagem, e retratando os rituais canibais ou antropofágicos destes povos. Os nomes de Pero Vaz de Caminha e Américo Vespúcio, nesse primeiro momento, são importantes de serem destacados, e no segundo momento, os dois franceses, Jean de Lery e André Tevet, e o alemão Hans Staden. É isso aí. Até a próxima.